Oi, eu sou a Nina e hoje eu tô aqui para falar das leituras de março e também o que tá em andamento agora em abril e alguns livros novos que chegaram por aqui. Bom, esse vídeo vai ficar um grande mix, porque em março eu terminei uma única leitura, então fazer um vídeo só sobre isso, né, ficaria um pouco mais curto, mas em contrapartida eu já tô gravando na metade de abril esse vídeo aqui. Em abril eu já finalizei 2 coisas, tô quase finalizando mais uma, tem outras coisas em andamento. E em abril eu comprei algumas coisas, algumas que já estão em andamento, outras que ainda não. Então eu achei que seria mais produtivo fazer esse vídeo em conjunto, atualizando vocês do que eu finalizei em março, mas também o que eu terminei em abril, que foram leituras que eu fiz majoritariamente em março, né? Passei o mês de março, boa parte delas foram lidas em março. E também vai ficar um pouquinho meio vlog. Confesso pra vocês que eu já comecei a gravar, então eu já gravei um pedaço meio vlog antes de gravar essa abertura. Porque eu acho que vai ser mais fácil. Quando eu tenho que parar muito tempo, organizar aqui luz, câmera pra falar com vocês, acaba ficando mais difícil. Isso me trava muitas vezes. Então eu vou fazer aqui uma introdução, vou falar aí das leituras que já foram finalizadas e outros trechos, outros comentários eu vou fazendo num formato meio vlog. Então esse vídeo vai ficar uma grande misturança mesmo. É isso, eu viajo semana que vem, então queria deixar nessa parte atualizada antes de viajar. Então vamos lá. Qual foi o único finalizado de março? O único finalizado de março foi esse livro super curtinho, que é o livro escrito pelo Del Bray, o In a Sentimental Mood. É um livro de contos e eu gostei muito dele. Eu acho que o título representa muito bem e cada conto tem aí uma música, né? Não vou dizer que baseado, mas tem relação com alguma música e a letra da música é posicionada aqui também. Mas ele deixa muito esse sentimento de nostalgia mesmo, né? A gente tem aqui contos sobre o amor ou sobre quase amor ou relacionamentos, relações que existiram em algum momento e a forma como elas podem se transformar ou como as pessoas se transformam ao longo da vida também. Tem totalmente essa coisa meio Paul Auster, né, de em alguns momentos reencontrar situações e pensar que a vida poderia ter sido muito diferente se coisas acontecessem de forma diferente, sobre as possibilidades da vida mesmo e sobre como tudo que a gente acaba tendo influência de muitas escolhas e muitas coincidências que vão acontecendo na vida. Apesar de ser um livro bem curtinho, é um livro super profundo e bonito sobre as relações humanas. Gostei muito, Delbeco, acredito que esteja vendo esse vídeo, então muito obrigada pelo presente, né, autografado. E, como falei, foi essa única leitura finalizada de março. Mas, começo de abril, eu finalizei A Montanha Mágica, que, como vocês sabem, né, eu já estava lendo desde fevereiro, então li aí fevereiro, março. Eu finalizei bem no início de abril esse aqui, eu acho que foi ali pelo dia 4. Ai, gente, não sei o que dizer sobre esse aqui. Eu fiquei muito com o sentimento de que eu preciso gravar um vídeo especificamente falando sobre ele, e não vai ser uma resenha. No último vídeo, eu falei que eu ia deixar várias coisas na descrição e eu não deixei nada. Então, não sei se vou me comprometer aqui a deixar, mas tem um vídeo muito bom do Pedro, que eu assisti, né? Depois que eu terminei Montanha Mágica, eu entrei nesse looping de consumir conteúdo sobre. Antes, né, enquanto eu tava lendo, eu não consumi nada, eu não li nada, estava focada só na leitura mesmo. Mas depois que eu finalizei, eu fui buscar, então tem alguns que eu gostei, vou ver se consigo deixar na descrição. Mas eu vou ter que vir falar com mais calma sobre ele, e aí sobre o que eu senti com ele. Eu acho impossível descrever, trazer qual é... Impossível não. Provavelmente pessoas estudiosas sobre o livro, ou enfim, literatura, consigam traduzir de uma forma melhor, mas tem muitos temas e provavelmente o tema que vai pegar mais fundo em cada pessoa vai ser diferente, em cada vez que você lê ou relê vai ser diferente, em cada fase da vida.
Então, para mim, nessa primeira leitura, ele foi muito um livro sobre o tempo e sobre o presente. Inclusive, falei na terapia bastante sobre essa leitura. Mas é isso, gente. Eu quero vir falar melhor com vocês sobre ele. Talvez seja num vlog, talvez seja num vídeo específico. Mas fica uma recomendação muito, muito forte. Sim, ele é um livro mais denso. Ele é bem denso. Ele não tem grandes acontecimentos. Ao mesmo tempo, ele me prendeu muito. Eu realmente esperar a hora de pegá-lo para ler. Ele tem capítulos de um tamanho bem bom, assim, então funciona bem essa cadência. E o final foi um pouquinho mais cansativo para mim, assim, a parte final. Eu acho que até, bem usando uma analogia de montanha, acho que eu já estava um pouco mais desgastada de toda a leitura, então o final foi um pouquinho mais cansativo. Mas não travou em momento nenhum, valeu muito, muito a pena. Eu vou ver também se eu consigo deixar aqui um artigo que dá algumas dicas aí para leitura. E uma dessas dicas é justamente essa primeira leitura sem compromisso, assim. Então, se for necessário pular partes... Não teve nenhuma parte que eu pulei, a parte em si. Mas tiveram alguns momentos em que eu li de uma forma um pouco mais, né, passando um pouco mais por cima, assim. Então, eu queria destacar isso também, que foi uma leitura que funcionou muito bem para mim, mas ela funcionou dessa forma completamente descompromissada e leiga. E é isso, falei que eu não ia falar muito sobre ele, já tô falando bastante, mas está nos meus favoritos do ano. Com certeza é um livro que marcou a minha vida, assim, eu ainda não entendi, não consegui digerir muito bem o papel dele, né, onde que ele entra nisso, mas certamente sou uma pessoa depois dessa leitura diferente da pessoa que eu era antes. E o segundo livro que eu também já finalizei em abril foi o Desvarios no Brooklyn, do Paul Auster. Eu tava com vontade de um Paul Auster, né? Então, mais um aí, um a menos que eu tenho pra ler. E esse aqui, eu acho que ele ficou bem no meio do caminho pra mim. Eu tava gostando muito dele no começo, eu achei que tinha potencial pra entrar aí nos meus favoritos, mas depois ele vai indo por um outro caminho. Então, no fim, eu gostei bastante da leitura. É uma leitura que fluiu super bem pra mim, mas também não me marcou muito. Então, acho que ele tá bem ali nos intermediários pra mim. E me digam aí qual o próximo Paul Auster que eu deveria ler. Também estou devendo um vídeo sobre Paul Auster aqui. Vou colocar tudo numa lista e aos poucos eu vou quitando as minhas dívidas. Bom, de livros finalizados foram esses. De leituras que estão em andamento, eu vou mostrar mais rapidinho, porque, como eu falei, eu já gravei um pedaço falando um pouquinho mais em detalhes para vocês e vão aparecer mais aqui no vlog. Mas, do mais absoluto nada, eu estou lendo Senhor dos Anéis. Então, daqui a pouco, no vídeo, vocês já vão ver mais comentários sobre isso, mas sim, tirei do nada isso. Neste momento que eu tô gravando, eu já basicamente falta um capítulo para eu terminar. Mas vocês ignoram, porque no próximo vídeo que vai aparecer eu ainda vou estar antes disso. Volto para falar com vocês sobre O Senhor dos Anéis. Acredito que ainda nesse vlog, porque eu devo finalizar isso aqui em breve. Eu também estou lendo Hamnet. Também vou deixar mais detalhes para comentar ali na parte do vlog. E o livro de poesia do Raymond Carver, Esta Vida, que eu ganhei de aniversário do meu irmão. Então, também estou lendo este aqui. E para fechar, que já tá enorme nessa parte, eu já estou com o segundo do Senhor dos Anéis, para começar na sequência. E também comprei o livro da Bruna Martioli, o É Tempo de Morangos, refletindo sobre livros. Estou super ansiosa para ler esse aqui, mas ainda não comecei, também chegou essa semana. Então, esse é o primeiro apanhado. Continuem assistindo esse vídeo para vocês verem o desenrolar das leituras aí ao longo da semana. Oi, gente, pra ser sincera com vocês, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, mas eu espero fazer uma abertura oficial e já ter conseguido fazer um contexto pra vocês em outro vídeo que deu encaixe aqui antes, pra não ter que fazer isso segurando o celular, que é como eu tô fazendo agora, senão vai dar labirintite em vocês. Vou ler um pouco agora. Hoje eu acordei bem cedo e já li bastante de manhã. Hoje é sábado, né? Final de semana. Então eu li bastante de manhã. E aqui é o meu cantinho da bagunça, ó. Isso aqui vocês não veem. Inclusive um livro que tá marcado pela orelha, que é uma coisa que
Muita gente me mataria por isso, né? Enfim, então eu vou recapitular aqui o que eu tô lendo, caso eu não tenha entrado em detalhes, né? Mas estou lendo O Senhor dos Anéis, o número 1, né? A Sociedade do Anel, Hamnet e Esta Vida do Raymond Carver, que é de poesia. Eu tinha lido, sei lá, 2 poesias, eu tava sem marcador, e aí hoje de manhã eu li várias e não peguei um marcador, mas vou resolver isso, tá? Prometo. E agora é isso. Eu acho que eu vou fazer um cafezinho e ler mais um pouco. Eu também queria assistir alguma coisa hoje. Talvez um filme. Veremos. Aí eu mostro pra vocês. Oi, gente. Tô aqui com a minha pipoquinha com M&M. Os M&M's caíram no fundo, mas estão ali. Uma gata dormindo aqui. Eu li mais um pouco do Senhor dos Anéis. Não cheguei a ler um capítulo inteiro. Segurando o celular vai ser difícil, né? Mas é o que temos pra hoje. Eu tava no meio de um capítulo, então eu finalizei esse capítulo. Estou na página 345, o que significa que eu li muito dele mesmo. Eu comecei a ler ele no domingo ou na segunda. Acho que foi no domingo à noite, então faz menos de uma semana que eu tô lendo. E eu estou no capítulo 2 do livro 2. Estou obcecada. Vamos precisar falar sobre isso. De uma forma muito resumida, eu acho que eu li pelo menos o livro 1, mas eu era muito nova. Eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos. Eu lembro de achar difícil, por isso que eu sei que pelo menos tentar ler eu tentei. Foi numa época, minha mãe assinava uma revista, talvez Isto É, não sei. Eu sei que a trilogia veio de presente da assinatura da revista, algo assim. E era essa a lembrança que eu tinha. E os filmes também datam dessa época, assim. Eu assisti quando os filmes lançaram. Então, eu acho que, inclusive, tem coisas da história que eu realmente não sei. E eu tô amando mesmo. Falaremos sobre ele com certeza. E eu já comprei o segundo, tá? Já está ali. Provável, eu viajo na semana que vem e provavelmente, né, viajo de férias. Provavelmente vou levar ele, né? Eu imagino que nessa semana eu termino esse, que eu já tô mais ou menos na metade. Já passei da metade. E aí falamos mais sobre ele. Resolvi o problema da orelha, tá? Pra ninguém reclamar comigo. Então, estou lendo os poemas do Raymond Carver. Até o momento eu tô gostando, não tô amando, mas poesia é um pouco assim pra mim, né? E aí, o que eu lembrei? Eu fui pegar um marcador ali aleatório na minha lista de marcadores, ou enfim, no lugar onde ficam meus marcadores, e tava aqui esse marcador do livro Voragem, que eu recebi pela tag. E eu sou apaixonada por esse livro. Opa! Apareceu aqui que vai acabar a bateria do celular. Eu sou apaixonada por esse livro e aí eu fiquei pensando se eu já tinha falado sobre ele aqui. E eu acho que sim, eu acho que foi um dos livros que me fez voltar a postar no canal depois de um hiato ali que deve ter durado mais de um ano que eu fiquei parada. Enfim, se eu achar, talvez eu coloque na descrição. No último vídeo, eu programei o vídeo pra sair e falei várias coisas que eu ia pôr na descrição. E daí, na hora que eu programei, eu sei que eu não tinha colocado, mas eu pensei, depois eu coloco. E aí, eu só lembrei muito tempo depois. Então, tudo no vídeo que eu falei que eu ia pôr na descrição, eu não coloquei. Tenho que voltar lá e colocar. Mas, enfim, senão também, tudo que a gente fala, é só vocês irem lá e colocarem no Google que vai aparecer. Então, se vocês colocarem no YouTube Nina Voragem, ou vai aparecer o vídeo, ou eu realmente não gravei, daí vocês vão me cobrar pra falar sobre ele, porque é um livro que eu amei, muito, muito bom. Mas eu li Hamnet hoje de manhã também. Eu já falei, né, inclusive no último vídeo, nossa, tá doendo meu braço já, que eu gostei muito, muito do filme e o livro, ouso dizer que é ainda mais bonito. Eu tô achando lindíssimo. Eu estou na página 115 dele. Li bastante, né, durante a semana, graças a ficar sem Instagram, né. Tô misturando 1 milhão de assuntos, né, gente? Mas eu comentei, né, no último vídeo que eu tava fazendo isso e essa semana eu fiquei a semana toda sem Instagram. No último sábado eu desativei no sábado à noite, né? E então eu fiquei de domingo até sexta sem. E aí sexta à noite eu reativei, hoje que é sábado eu usei e já usei mais do que eu gostaria. Então provavelmente hoje à noite ou amanhã de manhã eu já desative novamente.
pra ficar aí sem usar durante a semana. E é isso. Esse outro livro que tá aqui no meu cantinho, né? Temos As Árvores, que meu excelentíssimo está lendo. Ele também já tá quase acabando. Deveria acabar antes da viagem pra já levar um outro. E As Árvores eu já comentei aqui também, né? Que eu gostei muito, muito desse livro. Muito mais do que eu imaginei que eu gostaria por todas as características que tem aqui. E o livro da Clarice, que tá completamente parado, que eu não peguei pra ler mais. O que eu lembro? A última vez que eu fui pegar, o conto era bem grande. E eu geralmente tava lendo cedinho antes de ir pra academia. E aí não me empolguei a pegá-lo. E desde então tá uns 2 meses que eu não pego ele. 5 minutos atualizando vocês de tudo. Mas é isso. Então hoje eu li esses 3 que estão em andamento, eu li hoje de manhã. E agora à tarde eu li mais um pouco do Senhor dos Anéis. Agora fiz a minha pipoquinha. Eu estava em dúvida se eu ia assistir um filme ou se eu vou assistir Friends. Eu tenho assistido Friends antes de dormir. Tem sido bom. Novamente, né? Estando sem Instagram, a gente tem mais tempo para as coisas. E Friends é uma coisa que não me deixa muito ansiosa. Eu já sei o que acontece, eu já assisti antes. E essa é uma coisa que me ajuda à noite antes de dormir. Mas agora não tá tarde ainda. Enfim, o filme que eu estava na dúvida pra assistir chama A Vida de Chuck. Algumas pessoas já me indicaram esse filme, mas eu nem sei do que ele trata. Eu sei que ele é uma adaptação de um livro do Stephen King, ou inspirado num livro do Stephen King, enfim. Mas é isso, mostro pra vocês o que eu vou fazer e volto a conversar depois. Oi, gente. Hoje já é sexta-feira e sumi completamente, foi totalmente fake news. Eu vou falar que faria um vlog, porque a ideia do vlog é ir mostrando ao longo da semana. Mas eu viajo de férias, né? Então hoje está sendo a minha última semana de trabalho antes das férias e é aquele caos, né? Eu vou viajar de férias, então coisa da viagem para finalizar, resolver, conferir se tá tudo certo, além da semana de trabalho antes das férias, que também é bem mais intensa do que o normal, então acabei não aparecendo muito por aqui. E agora, pra falar bem a verdade, agora é meio-dia e pouco, deve ser perto da 1. Eu almocei e aí apareceu um vlog da Paloma Lima pra mim aqui. E aí eu lembrei que eu tava gravando o vlog e no começo do vlog dela ela fala justamente sobre isso, que algumas vezes ela começa a gravar vlog e tá super empolgada e aí nos outros dias ela se pergunta por que ela começou a gravar. Enfim, eu acho que isso acontece bastante por aqui. Eu já falei algumas vezes que muitas vezes eu começo a gravar vlog e largo no meio do caminho. Então voltei aqui para que isso não aconteça. Só um pouquinho que eu fechei a porta para não ter barulho e tem gato pedindo para entrar. Vem. Vem. Sabe como que é, né? Ela não quer entrar, mas ela não quer que a porta fique fechada. Mas enfim, o que interessa a vocês antes de eu finalizar esse vlog. Finalizei o primeiro volume do Senhor dos Anéis, né? A parte 1. Eu acabei de ficar um tempão, acho que uns 6 minutos falando, segurando o celular e acabei de descobrir que eu não estava gravando. Então, vamos lá. Talvez eu repita alguma coisa, talvez eu esqueça de algum outro ponto. Mas o fato é que eu finalizei o primeiro volume da Sociedade do Anel, né? E já estou no comecinho das Duas Torres. O que eu falei sobre essa edição? Eu acho que o box, e aí vocês me corrijam caso eu esteja enganada, que o box que vende da trilogia é dessa mesma edição, né? Porque parece bem o mesmo layout, a mesma capa, tudo. E por que eu não comprei o box? Primeiro que eu não sabia, assim, fazia muito tempo que eu não lia fantasia. É uma coisa que não faz mais parte muito da minha vida, então eu não tinha certeza se eu ia gostar. E é um box caro, né? Então eu pensei, vou comprar o primeiro livro. Primeiro eu li a amostra, né? Comecei pela amostra. Aí comprei o primeiro livro pra testar. E aí já adianto que agora eu já comprei os 3, porque o terceiro, inclusive, já chegou. Mas também financeiramente não vale a pena. É mais barato comprar os livros separados. Eu paguei bem mais barato nos livros separados do que no box. Então não entendi muito bem a lógica, mas se alguém sabe mais detalhes, se a diferença
é pelo box em si, ou se a edição tem coisas diferentes. Mas tudo isso para dizer que o livro ele segue mesmo uma continuação, ele é como se fosse um livro só, dividido em 3 partes, tanto que esse livro aqui não começa na página 1, né? Ele começa na página 600 e pouco, que é onde terminou o outro. Não tô conseguindo com uma mão só pegar, mas vocês pegaram a lógica, né? O que eu queria dizer era isso. Então eu tô na página acho que 630 e poucos, mas que é bem no comecinho do segundo, e eu vou levar ele pra viagem. Ainda não decidi se eu vou levar mais algum, então ou eu vou levar esse e o Hamnet, que também tem andamento, ou eu já vou levar esse e o terceiro do Senhor dos Anéis, que eu também já comprei, ou eu vou levar só esse e aí eu posso ler no tablet, né, no iPad, que eu também vou levar o iPad, caso precise. Eu tenho um Kindle, mas o Kindle que eu tenho, gente, é o mesmo desde o início do canal. Então a bateria dele, ele tá inviável de utilizar por conta da bateria, assim. Ela descarrega muito rápido. E eu tenho preferido livros físicos, tenho gostado, e o tablet tem quebrado o galho também quando eu quero ler online. Mas veremos, quem sabe no futuro aí eu comprar um outro Kindle. Me contem aí, surgiram vários Kindles novos. Eu nunca tive nenhum diferente desse, que é o normal, ele nem tem luz embutida no Kindle, então esse é o ponto. Mas é isso, aí agora é hora do almoço, deve ser perto da 1, eu já almocei. Eu não sei virar a câmera aqui, eu acho que o meu celular não vira a câmera enquanto eu tô gravando, tá? Então vou ter que virar assim, mas estava aqui assistindo um jogo de tênis, o João Fonseca acabou de perder não, né? Perdeu o jogo agora há pouco, mas era contra o Ben Shelton, que é um grande jogador, eu gosto bastante dele, então já sabia que seria um jogo difícil. Mas só pra comentar, né, que eu falei no outro vídeo, sempre tem um torneio de tênis, esse jogo que tá passando é o aleatório, né, o jogo que começou depois do João Fonseca, que é Shapovalov e Moulkan, e fica de plano de fundo aí, então enquanto a gente estava almoçando e tudo. Aí agora quando eu voltar a trabalhar eu desligo, e os gatos também estão por aqui na vida difícil deles. Eu acho que eu comentei, né, que hoje é sexta-feira, mas ainda tenho a tarde toda para trabalhar aí antes das férias, bastante coisa ainda para finalizar, já consegui deixar muita coisa pronta, mas tem mais alguns detalhes e algumas reuniões. E vou encerrando esse vlog por aqui. Nem sei se dá para chamar de vlog, né, essa grande mistura, mas o objetivo foi cumprido, que era eu atualizar vocês tanto sobre o que eu já finalizei de leitura ali em março e começo de abril, e também sobre o que está em andamento, e a continuação disso, o status dessas leituras, eu conto no próximo vídeo. Até lá!